Olá, olá, bem-vindo ao Sincericídio Literário. Aqui, aquele nosso momentinho boleto free. Põe o pé no freio, que aqui no país parece que a gente está ladeira abaixo com o pé no acelerador. Calma. Vamos aqui dar o nosso boleto free. Vamos Respira. bater papo, porque tá uma coisa muito esquisita aí nas redes do Reino Unido, bem longe da gente, que a gente pode tentar entender o que está acontecendo, né, Vânia? A gente tem 4 Uhum. opções, 5, eu Pois acho, do que é. pode estar acontecendo. Falta a Uhum. sua opção ou você concordar com uma dessas tantas que a gente tem. Eu sou a Moira Bianchi, comigo a Vânia Nunes. O Sincericídio Literário é o lugar da treta de livros, de royals e de cultura pop. Aqui embaixo você vai ler o nosso disclaimer, onde a gente te fala que a gente dá a nossa opinião para coisas públicas, a gente te mostra os links e pede a sua opinião. A gente pede também a sua companhia na leitura coletiva de Persuasão de Jane Austen, que a gente começa sexta-feira agora. Uhum. Olha, mesmo que você esteja vendo isso na terça-feira que vem, não tem problema. Entra no clubinho e vem ler com a gente Persuasão, que é obra-prima de Jane Austen. E vocês Ah, vão perceber que ao longo da semana a gente está liberando vídeos mais ou menos no horário do almoço, com alguns vídeos antigos, alguns vídeos novos, sempre citando a nossa diva, a nossa madrinha literária, alguma coisa, ou sobre a vida dela, ou sobre a obra, ou curiosidades. Isso tudo para já abrindo o seu apetite para sexta-feira, está todo mundo afiado aqui para falar desse casal maravilha. você vai encontrar também os links dos meus livros, além dos de Jane, das nossas outras redes sociais, como o X, o Instagram, e das nossas lojinhas no Shopee para comprar livros e no Collab 55 para comprar caneca, camisa, inclusive a camisa que a gente está combinando de usar para encontrar o William em novembro no Rio de Janeiro. Tá tudo aqui embaixo. Então, Vânia, o negócio é o seguinte: desde aquela tal reunião da vice-carimbadora de Harry e Meghan com o vice-carimbador do Rei Charles lá, sei que é lá de comunicação. Uhum. Uma reunião secreta que eles foram fazer na varanda com vista para um parque público onde qualquer um podia ver e tirar foto. Com vista Desde para os paparazzi. exato. Desde essa tal reunião fajuta, esquisita, estranha, que vem numa crescente, uma narrativa no Reino Unido sobre o Rei Charles. Como ele é inadequado, insuficiente e agora ele faz bullying com funcionários. Uhum. Muita gente chegou à conclusão que a gente aqui já falou faz tempo, não porque nós somos alecrins dourados, mas porque a gente tem neurônio na cabeça e a gente deixa eles pensarem, é que é assim, o que ele está fazendo, deixando o Harry solto, só dá prova de como ele é um pai ruim. Uhum. Que seria muito mais fácil ele ter colocado limite nisso lá no início, porque ele teria reafirmado sua posição como homem, como pai, como rei. Uhum. Agora, só mostra que ele é um banana, né? Ele aqui, essa Uhum. confusão toda dos jardineiros que a gente vai chegar lá, ele devia ter uma plantação de banana, ele vai ter um bananal. Porque, né? Uhum. Devia estar vendendo geleia de banana lá naquele negócio dele. Uhum. Pois bem, começou essa tal reunião, é para isso, é para aquilo, é para ver a volta de Harry, é para não ver a volta de Harry, é para Harry pedir dinheiro. O fato é que saiu um blind item. Blind item, você sabe que é aquela fofoca sem pai nem mãe, dizendo que a reunião deve ter dado certo, porque os advogados foram pagos. Os advogados que ele estava devendo, sei lá quantos milhões de libras, Mais de 1 milhão Harry, de libra. Harry estava devendo, os advogados receberam dinheiro. E aí veio essa história dos jardineiros. E o Príncipe Charles é um péssimo patrão, Patrão.
que ele faz bullying com os jardineiros, que os jardineiros lá de Highgrove é uma rotatividade de jardineiro, aquela mesma coisa que todo mundo conta de Meghan, agora Eu ia do falar príncipe isso. Charles. Uhum. Depois tem mais uma notícia dizendo que a família real precisa de Harry de volta. Essa é a nova Única campanha, chance. gente, que parece que está estourando na mídia, de que Harry tem que voltar para casa. Mas não é nem um volta para casa no sentido, você está doente, a gente está preocupado com você, que você vai acabar fazendo uma bosta e o pior vai acontecer. Então volta para casa para se tratar. Não, não é essa campanha. É uma campanha, William, você é incompetente e não é ninguém sem Harry. Menina, olha, parece que a gente está vivendo no De cabeça mundo para de baixo. bizarro. No mundo de bizarro. Isso a gente deu uma pincelada, a gente vai entrar em tudo isso com detalhe. Me parece, o que eu acho que é óbvio, Vânia, é que é uma narrativa sendo construída. Uhum, Porque parecem peças de um quebra-cabeça tentando se encaixar. sim. Nem que seja a força, né? Enfiando, não podia ter feito isso, mas para enfiar o negócio para caber, né? E aquele videozinho do neném que não consegue enfiar o negócio de encaixar na casinha, aí ele Brinquedinho, né? levanta a tampa e bota assim dentro, assim, porque ele não está com paciência de enfiar no Não, buraco. exatamente. Por aí. Então, me parece isso, tá? A gente vai te mostrar aqui o que, claro que são muitas fontes, a gente separou algumas, mas essa imagem é uma imagem que alguém postou, né, um desenhozinho parecendo o Estúdio Ghibli, do cerne desse problema. O cerne desse problema é isso. Foi essa entrevista. Eles gravaram, eles sabiam que a véia estava doente, eles sabiam que a véia tinha câncer, eles sabiam de tudo. Mesmo assim, inclusive, sabiam que o velho marido da véia estava já condenado. Mesmo assim, eles deram uma entrevista, receberam dinheiro para dar uma entrevista falando mal das pessoas. E aí, de novo, Meghan não tem relação com ninguém, ela está por si só. E a gente não nega que ela é uma lutadora. Ela faz de tudo, né, para se defender. Agora, ele estava falando da família dele. É o Uhum, sangue dele, sangue do meu sangue, é o meu ganha-pão. Porque o ganha-pão dele é a ligação dele com a família. É o DNA, porque ele não sabe fazer nada na vida. Mesmo assim, ele aceitou fazer isso. Então, a gente não pode, Vânia, esquecer disso. Porque a gente vai entrar numa narrativa muito cruel. Isso aqui é a razão, é a verdade, né? uhum, Então, tudo começou com essa tal reunião. E aí, dessa tal reunião, vieram várias coisas. Essa matéria no Daily Mail dizendo que a diferença entre Harry e William são as esposas. Que enquanto a esposa de Harry aumenta os problemas mentais que ele tem, as dores de infância, de vida, de família, o pobre menino rico, Kate apazigua as de William. uhum, Tenta apaziguar, não sei, curar, né? uhum, Depois vem o Valentine Low, que é autor de vários livros sobre a família real, aquele gordão, assim, grandão, grande e gordo, né? uhum. Falando que os Sussex podem estar de volta na varanda do Palácio de Buckingham nos dias de festa em 2 anos. Mas que eles não devem esperar que as pessoas vão gostar disso. E aí, como eu estava falando com a Vânia, existe aquela Kinsey Schofield, que é uma comentarista, ela está no Reino Unido por um tempo
E ela tem feito entrevistas pessoais, assim, cara a cara, né? Porque não é ao vivo, mas com vários autores, várias pessoas, assim, que a gente só menciona, né? E ela também, mas ela tem muito mais. Não vou comparar ela com a gente, que não tem comparação, mas. Uhum. E ela conseguiu juntar o Valentine Low e o Tom Bauer, que são dois grandes comentaristas, né? Biógrafos. Biógrafos e comentaristas. E ela, nesse episódio que ela fala, a gente vai botar o link aqui embaixo, se você ainda não viu, eu sugiro até que você veja, porque é bastante interessante. Os dois, inclusive, o Valentine Low e o Tom Bauer, eles meio que saem no pau. Porque eles não chegam, não concordam com alguma coisa. Uma das coisas Uhum. é essa, que os Sussex têm que voltar. O Valentine Low, que é esse dessa reportagem, diz que sim, eles têm que voltar, que eles são a chance da monarquia de. Assim, eu não consigo nem repetir as razões, sabe, Vânia? Porque para mim não fazem nenhuma diferença. Mas o Tom Bauer, ele diz uma coisa que me deu até um clique na hora. Ele diz assim que o Harry é a grande ameaça da monarquia, que Charles tem que dar um jeito nisso. E ele Uhum. fala assim com seriedade, ele tem uma voz meio enrolada, porque ele parece É. ter a língua maior que a boca. Mas ele fala isso claramente. Harry é a maior ameaça da monarquia. Eu não sei o que ele quis dizer com isso. Não sei Uhum. se ele sabe de alguma coisa, talvez da ilha, que imagina, se a história de Andrew está durando esse tempo todo, imagina se a história toda que a gente acha que explica a chegada de Meghan na família, se aquilo for verdade. Uhum. Pode ser? Não sei. Estou especulando aqui. Mas, nessa mesma entrevista, e isso veio logo depois daquela reportagem do Valentine Low dizendo que o Harry tem que voltar, o próprio Tom Bauer diz para Kinsey assim, porque você nunca leu meu livro sobre o rei, o Charles. Acho que é o rei rebelde, uma coisa assim, vou achar aqui. Que nesse meu livro de não sei quando, eu já digo que Charles é um patrão horrível. Ele é um patrão altamente nocivo. Ele não aceita que ninguém vá contra o que ele manda. Ele é um cara que não gosta de briga, porque todo mundo tem que fazer o que ele quer. Uhum. E aí, depois disso, Vânia, veio uma avalanche falando dos jardineiros. Uma avalanche. Dizendo que Charlinho é assim, os jardineiros é um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. Que ninguém aguenta ficar. Ele diz aos berros, tira esse homem da minha frente! Porque errou uma coisa qualquer lá no jardim, ou ele pediu e a pessoa não fez, não sei o quê. Não sei. Todo mundo que já conhece o Rei Charles, a fama dele já há algum tempo, no sentido do que ele gosta de fazer, até achava assim estranho o fato dele ser tão diferente do pai, né? Quando ele era mais jovem. E aí acaba que a Anne, né, a princesa Anne, sempre se identificou mais com o pai do que o Charles, né? Porque o Charles sempre foi mais aquele tipo romântico, aquele tipo que gostava de ler poesia, aquele tipo que gostava de teatro, que ele fez na época das faculdades, ou de uma das faculdades, ele participou de coisa de elenco, né, no teatro. Ele sempre foi ligado nessa coisa de natureza, comida orgânica,
né? Todo mundo sabe que quando ele viaja, ele não só leva o próprio cozinheiro, como ele leva a própria comida, quando ele vai comer, né? A comida dele é totalmente diferente, totalmente diferenciada. Poderia até dizer, de repente ele tem uma doença celíaca, isso e aquilo, então tem que comer diferente. Tá, até poderia ser, mas... E essa coisa também, tanto da horta com relação aos jardins dele, ele sempre foi muito focado, né? Então, eu acho interessante estar vindo à tona a coisa dos jardineiros, porque poderia ser assim, não, ele é assim com todos os funcionários, né? Tem rotatividade de secretário, rotatividade de courtier, rotatividade de valete, mas não, estão falando rotatividade de jardineiro, que mostra claramente qual é o maior interesse dele, porque se ele pudesse ser rei, sem fazer nada, e só cuidar do jardim, aí sim eu aceito que Charlie é filho dele, entendeu? Porque o comportamento é bem parecido. Não, Mas, Harry é filho dele. pois é, o Harry é filho dele. Então, assim, por quê? Né? Por que que isso está vindo à tona agora? Será que é mentira total? Será que é uma meia-verdade? Porque um jardineiro ou outro foi mandado embora porque realmente fez merda. O Charles não gostou, mandou embora, e o cara meio que está se vingando agora, falando para os jornalistas. Ou é uma campanha contra Charlie? Não estou aqui passando pano para Charles, tá? A última coisa que vocês vão me ver na vida é passando pano para Charles. Essa entrevista aí da Schofield com esses dois grandes autores, que eu já li livro dos dois, e realmente os dois escrevem muito bem, há uma grande diferença na escrita. Por quê? Porque o Valentine, ele passa muito pano para todo mundo da realeza, né? Ele passa pano para o relacionamento dele com a Camila, tudo que ele fez, o Rei Charles, né? Enquanto príncipe. É, que é lindo, maravilhoso, que ele, coitado, ele sofreu muito porque ele era uma pessoa com uma personalidade muito, muito sensível e era obrigado a mostrar que era muito macho, isso e aquilo. Então, ele passa pano. O Tom Bower, ele é mais Léo Dias. Ele quer contar o que ele descobriu de forma direta, sem dourar a pílula, porque você, como leitor, você vai tirar as suas conclusões. Então, eu acho que, no frigir dos ovos, o Tom Bauer acaba tendo um estilo que combina mais com o nosso jeito brasileiro de ser, né? Porque o brasileiro adora saber uma fofoca, mesmo que ele não vá passar para frente. Ele quer saber porque quer saber. Então, Uhum. acaba sendo isso. E essa coisa desse livro aí do Tom Bauer, que por acaso eu não li, desse Rei Rebelde, que ele já conta que Charles é um péssimo patrão, deve ter alguma verdade, sim, porque essa coisa de você ter privilégios a vida toda, o privilégio, não vou nem dizer assim, porque você nasceu de uma família rica. Nasceu de uma família rica, em berço esplêndido, tá? Foi sorte genética, parabéns. O problema é você se acomodar naquilo, né? Você achar que todo mundo te deve continência e reverência porque você tem aquela posição, porque você é já príncipe, porque você se tornou príncipe de Gales com 21 anos e porque você vai ser o próximo rei. Uhum. Uhum. E aí é a grande diferença entre você ser um chefe e você ser um líder. Na verdade, por todas essas ações que o Charles vem tendo desde que foi ao trono e não fez nada para minimizar as ações do filho, sendo que ele continua mandando dinheiro para o filho, tanto que a conta dos advogados daqueles processos que o Harry abriu e perdeu. Então, ele tinha que pagar as custas
do advogado dele e do advogado do outro lado, né? Que passava de 1 bilhão de libras, papai mandou dinheiro. Quer dizer, ele é chefe de Estado, ele não é líder. Ele não sabe ser líder. Um líder consegue delegar ordens e consegue ser amado, ou pelo menos respeitado. A gente sente que muitas pessoas respeitam Charles porque respeita a instituição como um todo. Então sabe que ele tem o direito de estar onde ele está. E a gente vai ter que engolir os nossos pombos. Ele está lá, ele está mandando, a gente que se vire para obedecer. Então, assim, a imagem dele não está boa. Ele conseguiu vir descendo, nós vai descer com a história de Camila e Diana, entrou num platô, conseguiu se estabelecer ali nesse platô e devagarzinho ele veio subindo na opinião pública. O povo começou a aceitar ele de volta. Aí veio essa questão do filho. Ele não está descendo devagar. Ele está indo ribanceira abaixo. Tá rolando, entendeu? O negócio tá não. feio. É assim, Vânia, eu não discordo que ele é um bananão, né? Mas tudo isso junto, não sei, Sim, pode ser que é da coincidência onde, de que é estar da onde falando. a gente estava falando em off aqui sobre 4 possibilidades do porquê essa campanha feroz, agressiva contra o William. Olha só, gente, o William ainda nem subiu no trono. O cara tá lá na dele, fazendo o trabalho dele. Quando ele precisa tirar dia off para ficar com a família, ele tira. Tanto que esse ano ele não foi no BAFTA, nem ele, nem a esposa, porque foram tirar férias com as crianças, entendeu? Eles já estão desse jeito. Ligaram o foda-se. Quando é para fazer, a gente faz direito. Quando a gente falou que vai tirar o dia off, a gente tira o dia off, que se dane o resto. Uhum, E eles uhum, estão certos, porque depois da tempestade que eles sofreram no ano passado, eles têm que cuidar da família e da saúde mental deles. Então, nós elencamos aqui 4 possibilidades do porquê que está tendo esse ataque, né? Então, assim, primeira que é muito óbvia, desespero do casal, né, amor? Eles estão vislumbrando que o William está mandando muito, está num respeito absurdo, né? As capas de revistas provam isso. Inclusive, eu ia mostrar uma na live passada e a gente falou tanto, tanto, tanto que eu esqueci de mostrar. maravilhosa essa. Edição especial, gente. As capas, elas, assim, quando é revista de fofoquinha, aquela revista semanal de supermercado, aí fala, Príncipe William isso, Príncipe... Mas quando é uma revista de impacto, é assim, ó, amor, futuro rei, futura rainha. O título dele agora não é simplesmente Príncipe William, é futuro rei. Isso incomoda, entendeu? Isso incomoda. É. Então, eles estão vendo cada vez mais perdendo pau. O pai está velho, o pai está doente, o pai isso, o pai aquilo. O irmão numa crescente. Bateu desespero. Tá, exato. E é assim, é uma coisa que não tem como lutar. Não tem como lutar primeiro, porque a posição de William é uma posição de nascimento, né?
não tem como ninguém tirar isso dele ou questionar. Aqui são outras tantas capas, né, falando a mesma coisa. É, e a equipe deles de marketing, eu acho que eles têm um plano de marketing de longo prazo, que eles começaram há muito tempo lá atrás. Talvez tenham começado depois daquele primeiro Netflix ou da Oprah, todo mundo tomou um susto. E agora tá super stronger, né? Tá super forte, consolidado. Eu acho que ninguém desconfia que o poder é deles. Charles e Camila estão só esquentando o trono, né, Vânia? Só Então, a pessoa que tem inveja e a pessoa que sabe que na hora que eles subirem ao trono vai acabar com esse banquete cabeças de vão rolar. graça. Exato. Então, deve estar no desespero, sim. É. Total. Então, assim, vamos atacar para ver qual vai ser o calcanhar de Aquiles, né? E Uhum, ver se derruba o grande monstro lá. A segunda opção seria um teste de Charlinho para ver qual é a aceitação do público. Bom, eu acho essa opção fraca, mas a gente sabe que Charlin há muitos anos é o homem das pesquisas. uhum, Tudo ele quer saber o que o povo pensa, qual é a posição dele naquela situação. uhum, Se a aceitação dele, a aprovação dele perante o público aumentou ou diminuiu. uhum. Então, se eu começar a mostrar que eu vou abrir a porta dos fundos para aceitar meu filho de volta, o que vocês acham? Sim! Não! Sabe aquela cabine? É mais ou menos isso. O que você acha, Moira? Acho que teria lógica? Não, com certeza. Eu fico, sabe por que eu fico assim? Parece que a gente está se repetindo e a gente está se repetindo, porque isso era tão fácil de ter sido controlado lá no início. Uhum. Por, Sim. por isso que eu acho, Vânia, só pode ser a nossa teoria escandalosa, ela tem que estar certa. Não tem motivo para essas pessoas que vivem no olho do furacão, vivem na opinião pública, deixar a coisa ter descarrilado daquela maneira. É porque eles tinham que deixar, eles estavam de pés e mãos atados. Uhum. É a única. Não é possível que eles sejam tão burros assim. É. Não, Burros e cegos. né? É. Pois é, a terceira opção seria desespero da mídia barra influenciadores por não estarem mais ganhando dinheiro em cima do casal xaropento, porque eles estão perdendo tanto a importância, essas coisas aí, cada vez que eles falam, é, lancei uma geleia, lancei um vinho, vou viajar, fui para Disney, dancinha qualquer coisa. Quadradinho de Isso ouro. assim, sai na mídia, e no dia seguinte todo mundo já esqueceu. É aquela máxima do jornal de hoje embrulha o peixe de amanhã. Exatamente isso que eles viraram. Uhum, uhum, Então, a mídia, os influencers, ou seja lá quem, fica lançando coisas bombas né, para fora, assim, para poder dar clique, para poder dar papo. uhum, Então, se a gente fizer uma campanha, não, vamos andar contra a maré. Vamos, em vez da gente fazer uma campanha do Joga Pedra na Geni para Harry e Meghan, vamos fazer uma campanha, vamos acolhê-los de volta. Porque, na verdade, quem está para entrar no trono,
como é que fala em inglês? Não tem potatoes? Como é que é? William doesn't have potatoes. Cadê? Doesn't have potatoes. E Sim, aí, teve alguém que teve a coragem de falar isso em um podcast dizendo que Harry é a maior esperança da família real, que ele vai ser rei um dia. hum, Collar Socrates faz uma aposta sobre o príncipe Harry. William não tem potatoes. Não tem ou corrodas. seja, no nosso português não tem culhão, né? Só príncipe Harry pode salvar a Inglaterra. De quê? Gente, quem é esse homem? O que eu nunca nem ouvi falar Não nele, e de sei. repente ele Vamos lança isso no pesquisar podcast. quem é essa pessoa. Pois é, né? Que interessante, né? Do Neida aparece um homem numa entrevista, num podcast, sei lá onde, também nadando contra a maré e dizendo que o único homem de fato na família é o doentinho. Estranho, né? Sei não, gente. Sei não, sei não. Sim. Mas aí, podemos ir para a quarta opção ou você ainda quer mostrar alguma Não, coisa? Podemos. não, eu vou pesquisar quem é essa pessoa, É. sabe? A quarta opção, que é ainda mais bizarra, mas pode ter uma controvérsia, Moira, Hum, seria esse ataque contra William para trazer Harry de volta, na verdade, tem o conluio da família real, porque eles não querem ser mandados por William. É, Aí fala você, Moira, porque para mim é cocô demais. É, mas deixa eu só falar que foi uma pessoa que ligou para esse programa, uma pessoa chamada Sócrates ligou para esse programa de Ali Uhum. Mirai, e falou isso, tá? Ah, tá. Então, Então foi um ouvinte. foi, Então pode ser um Sussex Squad. pois é, mas enfim. Ok. Essa teoria de que a família está fazendo uma insurgência contra William, eu pessoalmente não dou muito crédito. Por quê? Essas pessoas nasceram sabendo que estariam sob os desmandos de um filho de Charles. N nasceu sabendo que o seu irmão vai mandar em você. Sim. Então, ainda mais ela, N, que é uma pessoa que leva tão a sério a monarquia, né? Uhum. Então, o Andrew nasceu sabendo seu irmão vai mandar em você e o filho do seu irmão vai mandar em você e o neto neto do seu irmão vai mandar em você. Interessa. Uhum. Então, claro, né, Vânia, que existe briga de família. Sim. Imagina você nascer sabendo que um merdinha como Harry vai mandar em você. Claro que você vai ficar louco. Mas aí a Uhum. gente volta o quê? Aquelas brigas famosas da Idade Média, Ricardo III, não sei aquela, Ricardo Coração de Leão, que é um irmão querendo destronar o outro. É isso que vocês estão querendo dizer? Tá, mas olha só, se Hum. eles acham que não querem ser mandados por William e vamos trazer Harry de volta, digamos que realmente se cumpra aí uma dessas profecias que dizem que o segundo filho é que vai mandar e vai ser o rei, periri, pororó. Eles acham que Harry vai ser melhor rei do que o William? Harry que não recebeu um terço da preparação que o William recebeu da mãe, que ficou 70 e tantos anos no poder, jura? Sem, Assim, sem, sem, Ana. sem levar em consideração que ele é uma pessoa totalmente dependente de chás e temperos e uma pessoa que tem o cérebro É aí que pode cortado, estar. todo buracado, feito um queijo. Você não pode confiar numa pessoa dessa.
Então, eu acho que a jogada tá aí. Essa teoria da família foi a Gatinhos que me passou pelo Instagram. Ela diz uma coisa que corrobora a nossa primeira teoria aqui, nossa primeira opção, que é que ela acompanha no Tumblr e no Quora. Inclusive, ela diz que o Quora está abandonando o tema de Mega. E o Quora tinha grandes discussões, tá? Uhum. Que pelo Tumblr que tem isso. Só para dar, né, crédito a quem faz a nossa produção executiva aqui. Ajuda a nossa pauta. Então, Vânia, se o Quora está abandonando Mega, é porque realmente eles estão perdendo a relevância de vez, relevância até da fofoca. Porque essa Sim. mulher maluca tá sumida do Instagram desde aquele post chumbrega que ela fez de 4 de julho. Hum, Lembra? Você que segue ela. Ela não posta nada. uau. Então, ela pode ser que nem a gente que enche o saco do Instagram e dane-se, só lembra no mês que Isso vem, é aí aqui faz os mesmo. posts. Pode Aham, ser. Pode. Ela, no fundo, ela pode ser uma pessoa normal que enche o saco de Instagram. Mas a gente sabe que ela vive de like. sim, Então, realmente pode ser um desespero desse. pode ser, pode ser. Porque esse negócio da família, então, Vânia, para deixar claro a minha posição, tá? Eu acho que família briga. Família nasceu para isso, para brigar e para espizinhar um ao outro, né? Desde Abel e Caim é assim, a gente nem. Mas essas pessoas têm muita noção de hierarquia. Exato, Então, eles estão querendo fazer um golpe para destronar o rei, é isso? exato. O futuro rei, no caso, né? Uhum, A não ser que o que eu estava pensando, se for verdade, aquele bracinho que de vez em quando eu trago aqui, muito raramente, né? Porque eu continuo dizendo que o William é perigoso. É, que com essa coisa do bobalismo, William também quer parar com essa palhaçada de família real e vai todo mundo trabalhar vagabundo? Se a família real estiver preocupada que ele vai fazer isso quando ele for rei, então está todo mundo preferindo já fazer uma campanha contra ele. Mas esse é um uhum, braço. E, por enquanto, está sendo um braço fino. Porque toda vez que eu falo isso aqui para vocês, vocês deixam vários comentários discordando de mim. E tudo bem, não tem problema nenhum discordar de mim. Porque ele já sofreu muito, porque ele foi muito bem preparado pela avó, porque ele está cimentando o caminho para o filho, porque ele tem uma grande rainha ao lado dele, uma grande apoiadora, piriri, pororó, sem problema. Eu acho que se eles continuarem com essa dinastia aí, até porque a monarquia britânica ainda é a mais visada, se não a mais importante, mas a mais visada por todos nós, uhum, realmente acabar com essa visualização vai ser um choque, porque aí a gente já começa a pensar o que será das outras monarquias, com menos relevância e mais fracas, né? uhum. Mas eu acho ainda, sinceramente, que esse ataque todo e essa campanha Volta Harry é desespero, tá? Desespero. Pode ser o desespero da mídia misturado com o desespero do casal. Eles estão com muito medo. A gente já falou aqui. Harry sem a família não é ninguém. Sinhá sem o título que ela recebeu porque casou com ele também não é ninguém. Essa, então. E ela precisa desesperadamente ser alguém. Ele, no caso, vou até jogar um pouquinho de sal ou açúcar, não sei. Não é nem, pelo menos assim, antes de Sinhá, tá? Na era pré-Sinhá, porque é igual antes de Cristo, depois de Cristo, então tem pré-Sinhá, pós-Sinhá, né? Na era pré-Sinhá, não é nem a coisa dele ser o metido porque eu sou o príncipe. Não era isso, porque para ele era normal ser príncipe.
Era uma coisa que é nome. Príncipe Harry, virou nome, entendeu? A questão é a boa vida. Ele precisa não perder essa ligação, porque ele sabe que ele não sabe fazer nada. Então de vez em quando eu vou lá num programa, dou minha opinião, de vez em quando eu vou num palco de um evento e dou minha opinião, cobrando $250.000. De vez em quando eu faço presença VIP numa festa, fico 15 minutos e vou embora. Mas o grosso do dinheiro dele, gente, vem da família, vem do papai. Então, o desespero dele é esse. Agora, o desespero dela, além de ter a boa vida, que pague as contas, que dê carta VIP para ela nos locais, que pague o guarda-roupa dela, ela tem. Eu não sei se vocês sabem o nome, se vocês souberem, por favor. Eu acho que vocês já disseram e eu não gravei, desculpa. Ela tem aquela doença que você precisa aparecer. Você precisa estar na mídia, você precisa ser relevante, precisa ter o seu nome comentado, É precisa uma virar coisa, hashtag. é uma coisa assim de. É doença, não, é doença, entendeu? É aquela coisa, Diagnosticada mesmo. entendeu? Eu preciso estar todo dia aparecendo, daqui a pouco ela vai fazer a dancinha com faca na mão, porque ela já fez a dancinha do quadradinho de 8 com barrigão, gente. Mudar a barriga para faca é um pulo. É o desespero. Falem de mim. Falem do meu cabelo, falem do meu bronzeamento mal feito, falem do meu dente branco demais, falem da minha geleia aguada, falem dos meus filhos invisíveis, mas falem de mim. O Nilchan diz assim que eles adoram essa controvérsia com os filhos. Sim, com Ai, certeza. Vânia, que coisa. Olha, no clubinho a gente vai até falar disso, dessas coisas, dessa crueldade com filhos. A gente É vai uma falar. crueldade, né? Que o nome da pessoa, daquela pessoinha, tá na boca do povo. Eles não se incomodam. Não. Não, o negócio é virar trend, é virar relevante, porque aí quando eu for num evento eu posso cobrar, e cobrar caro. Uhum, Porque aí, Moira, tudo bem, ela quer que as coisas que ela poste convertam em dinheiro. Tudo bem, isso aí uhum. é óbvio. Mas eu digo assim, a, o ponto da doença é que, independente de converter, eu preciso aparecer. Eu preciso estar na frente das fotos. Eu preciso estar no centro das fotos. Vocês lembram daquela primeira vez que ela foi entregar aquele troféu no jogo de polo, que ficaram enrolado lá, porque ela tinha que passar por baixo, porque ela com aquele chapelão, né? Ela tinha que ficar no meio. Ela não julgou. Ela não era julgadora. Por que ela foi ficar no meio daquela foto com aquele chapelão? Aquilo é tão ridículo. Entendeu? Nossa Senhora. Tudo. Naquelas fotos do negócio do fogo lá em Los Angeles, que ela tirou lá com o prefeito, com o cara da polícia, com o cara de bombeiro, ela está no meio. Gente, isso é doença. E deve ser um negócio assim coreografado, né, Vânia? Conta quantas pessoas na direita, quantas pessoas na esquerda para ela ficar no meio. Entendeu? Então, assim, não estou passando pano para o rei, tá? Eu acho que o rei já cometeu inúmeras falhas, e uma delas foi ter deixado essa situação escalonar dessa maneira, tá? A gente entende que Betinha já não tinha saúde física nem mental para lidar com uma pessoa que, como é que é?
alimentou uma cobra, né? Alimentou uma cobra, porque ele era neto dela, ele fazia algumas campanhas com ela. Lembra aquele videozinho que ele fala não sei o que para ela e no final ele olha para a câmera e pá, solta o microfone Eu invisível? acho que era de Entendeu? Olimpíada, ou foi de É, alguma coisa assim, né? então, assim, ela acabava entrando nos eventos dele, nas apostas dele, entendeu? Apoiava. Porque aquela coisa, vamos tentar dar um rumo para esse garoto, vamos dar alguma coisa para ele ter um legado, né? Para ele se sentir importante, para justificar o salário dele. E chegou ao ponto dele botar uma víbora no seio da família e a família toda ter que aceitar e ficar um sorriso amarelo no dia do casamento. E ela transformou a igreja de St. George numa Broadway. Ela fez o que ela quis, né? E então, assim, a Betinha não tinha mais condições de lidar com um doido desse. Mas o Charles tinha obrigação. Ah, mas ele também estava doente. Dane-se, até que se prove o contrário, é filho dele. E ele, vamos dizer assim, é pai solteiro, pai viúvo. A Pai mãe do guri viúvo. morreu. Então só tem ele para botar esse garoto no cabresto. Ai, Vânia, olha, eu não. É assim, esse negócio dessa reunião, eu achei que era um nada, que fizeram uma coisa grande. Várias fontes dizendo que toda essa confusão, esse volume que isso está tomando é obra dessa tal mulher, dessa reunião, que ela é Não excelente duvido. de marketing, que está levantando tudo isso. Que o Harry andava muito pau da vida com ela, porque foi ela que deu a ideia daquela tal entrevista na BBC que deu aquela cagada toda, Sim. né? Ela que falou para ele dizer aquilo tudo e deu aquela cagada toda, então que ela tinha que sair por cima, que ela que cavou isso e está cavando essa coisa toda, inclusive a narrativa de que o William não sabia dessa reunião, que Charlene mandou um representante nas costas de William, traindo o William, então querendo criar uma confusão entre. Olha só, isso tudo para mim é mimimi. O relacionamento entre pai e filho, né? Para criar isso. Exato. Né? Exato. Isso tudo para mim é mimimi, tá? Isso não. Essa reunião pode ter sido uma coisa assim entre as pessoas de marketing mesmo, Uhum. para dela, ou pode de repente ela foi lá dizer, olha, eu vou liberar uma campanha aqui, tô te avisando, porque não sei o quê. Não sei, Vânia, eu acho que pode ser, né, que a gente que é pobre, a gente tem uma noção de vida muito diferente, né? E Uhum. esse Charlinho, ele não ia arrumar confusão com o herdeiro dele. Difícil, né? Difícil. Mesmo porque Porque, esse herdeiro pode tomar o trono dele. porque assim, gente, é um casal com praticamente 100% de aprovação. Uma coisa que Charlinho nunca teve, Uh-uh. né? Então, por mais. Primeiro, a gente sabe que Charlinho queria ser rei. Ele não ia abrir mão, né? Mesmo tendo uma certa campanha de que deveria pular de Elizabeth para William, mas Charlinho esperou muito tempo para abrir mão. Ele valoriza a monarquia em si, a instituição. E ele valoriza a linhagem dele, Uhum. para não dar chance lá para o irmão, né? Uhum. O Uhum. irmão da confusão poder botar o pezinho ali naquela passarela. Uhum. E aí, de repente, ele vai botar tudo a perder por causa de um doentinho que admite que toma coisa que não deve, escreve livro falando mal, dizendo que quase que manda o helicóptero atirar no carro do pai, Gente. que ele deu graças a Deus de ter saído daquela prisão, que o
pai e o irmão ainda estão presos. Charles ia arrumar briga com o William, que está se provando fiel e leal para um que provou que é tudo menos isso. Casa, gente. Narrativa não casa. Que ele proteja o filho, no sentido de enquanto ele existir, eu vou pagar as contas dele, ele não vai morrer de fome, ele vai ter onde morar, eu aceito. Porque aí é o pai, não é o rei. E sabe que eu estava até pensando nisso, assim, que é o dilema de toda a família real. Eu acho que de toda a família, assim, de grandes impérios, da Disney, da, sei lá de quê, do chocolate Nestlé, sei lá. Que é assim, quem nasce nessa família? Essa pessoa precisa ser muito errada na vida para arrumar uma profissão. Porque a pessoa já nasce nessa teta da empresa, ou da monarquia, no caso. Então, para essa pessoa correr atrás de ter, criar uma profissão, fazer carreira, ganhar dinheiro, né? O normal é essa pessoa viver disso. Então, se ela não vai ter uma função, ela vai fazer BBB, presença VIP. Né? No caso aí, quando você nasce numa família de empresários, né? Como você citou, a Disney, a Nestlé, a Johnson Johnson, essas famílias que são impérios e tudo, você tem vários cargos que você pode trabalhar, né? Que você pode trabalhar na área de marketing, na área da diretoria, na área de advogados, sei lá, qualquer coisa assim, na área de produção, não interessa, né? Mas no caso da família real especificamente, a gente sabe que existem aqueles que vão colocar as coroas na cabeça e tem aqueles que não têm nem título, por exemplo, o caso da Zara. A Zara não tem nem título, então ela poderia viver de brisa também, de mesada da mãe? Poderia. Mas como uma pessoa inteligente, funcional, que estudou, por que não trabalhar? Então ela tem lá a coisa dos cavalos dela, criação de cavalo, competição e não sei o quê. Então, assim, eu acho válido, né? O caso do Harry é meio lá, meio cá. Por quê? Ele teria o direito de, numa eventualidade, colocar a coroa na cabeça, mas a gente sabe e reza que isso nunca chegue. Mas ele era Royal Senior 24/7. O trabalho dele era esse, não era ser advogado, não era ser palhaço de circo, não era ser BBB, era cortar faixa e apertar a mão. Ele ganhava e bem para isso. E então, realmente, ele abrir mão disso para não fazer nada, porque, digamos, Moira, ele realmente quisesse sair, estou de saco cheio, aqui é tudo corja, tudo cobra, vou morar na América, vou viver do meu dinheiro. E ele fosse fazer realmente alguma coisa. Vou ser produtor de filme, sei lá, vou abrir uma vinícola. Começasse de baixo, entre aspas, né? Com um dinheirinho já lá investido do papai, das heranças que ele recebeu. O de baixo dele nunca será igual ao de baixo nosso, tá, gente? Vamos deixar isso claro. De jeito nenhum. Mas assim, que a marca começasse do zero, fosse crescendo pela qualidade, pelo boca a boca, nananã, e uau, ó, o príncipe que abandonou a família, mas é um big empresário no que ele faz. O que ele faz, gente? O trabalho dele é falar mal da família. Esse é o trabalho dele. E nem isso está dando mais tanto clique. Porque ele não sabe fazer. Se ele for... Gente, por que ele não vai escrever um livro? Ele não tão de verdade. Vai escrever ficção. De verdade. Não, mas assim, não é nem biografia. Vai escrever ficção né, com um perfume, né, de verdades das coisas que ele ouviu e que ele conviveu no palácio.
ia vender feito água. Aí, Harry, mais uma ideia que a gente está dando É para tu, uma tá? ideia. Então, eu já fico pensando assim, que ele podia fazer uma série assim de. Não precisa ser nem livros grossos, mas livros assim de 200, 300 páginas, falando assim, meu avô, dois pontos, meu bisavô, meu tataravô, porque ele tem acesso aos arquivos, ele tem acesso. Então, ele podia ir lá, até levar, né, uma equipe e montar um livro de. Caraca, maravilhoso! Né? Pois é. Não sabia. Se o filho da Camila teve acesso lá aos arquivos para descobrir o que Vitória gostava de comer, E o que Sara? Harry Sara queria? também vai lá mexer para dar para ghostwriter dela escrever os romances de época. Já Imagina, imaginou? caraca, olha, eu fico com muita pena, sabe, Vânia, de uma vida perdida, assim, por É, uma. Coitada, ela é uma aproveitadora, a Meghan Markle, não tem como dizer. E para mim, a única opção para ela ter feito essa cagada de sair do jeito que ela saiu é a nossa teoria escandalosa, que ela não teve escolha. Ela foi saída. Porque, caraca, é um pote de ouro, Vânia. Um pote de ouro. Ela estava sentada num pote de ouro. é, não tem jeito, Não não. tem. Me Pois fala é, o que que gente, você mas está achando. isso. Me fala o que que você está achando. Você está achando que é uma narrativa? Você achou que era coincidência? Você não estava nem sabendo dos jardineiros? Você só gosta de flores de plástico porque não morrem? Ou você vai cuidar bem do jardim de alguém? Me fala. Vamos tentar fazer sentido nessa fofocada que está rolando. Por quê, né? Camarão que dorme, a onda leva. Hoje eu tô cheia de musiquinha, É, então. você tá Não inspirada. vamos, não vamos dormir, não. Vamos ser camarão ativo e vamos ficar de olho nessa narrativa. Me fala o que que você acha. E não esquecendo, deixe seu like, deixe seu comentário, deixe seu hype e deixe lá no Instagram, né, a perguntinha de o que você quer que a gente fale na quarta-feira, que é a nossa live número 100 da quinta temporada. Ajuda a gente a fazer a Tem. pauta Olha, da quarta-feira. isso. Vai lá, tem Tá caixinha de pergunta aberta. Falou? bom? Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.